Boa tarde a todos para as minhas turmas de Teoria Geral da Administração. Nós vamos estar então postando vídeos para vocês semanalmente, dentro do conteúdo teórico que vocês têm, que está postado já para vocês. Postei novamente hoje com alguns ajustes. E vamos estar trabalhando a aula 3 hoje. Então vocês vão estar acessando o material na aula 3, dando uma lida bem boa nesse material e elaborando os exercícios que estão postados no final desse material. Para tanto, vocês têm como consulta o livro que foi entregue a vocês, a bibliografia que aparece no final de cada capítulo, que está postado para vocês em material de vocês, né, em PowerPoint. E eu vou dar algumas dicas, vou dar algumas explicações sobre esse conteúdo. Eu tenho que postar vídeos de no máximo 10 minutos, então vou dar uma resumida nesse processo. Então, falando desse nosso item, no nosso capítulo 6, né, nós vamos estar falando sobre processo de administrar. Né, como é que a gente administra, quais são os procedimentos, quais são as etapas que a gente vai trabalhar em cima disso. Então, entra primeiro item, funções da administração, níveis e de que forma que essa administração é exercida, e também o quanto ela é eficiente e o quanto ela é eficaz. Então, a diferença de eficiente e de eficaz. Eficiente é fazer bem feito e eficaz é fazer, né, mais do que perfeito. Né? Essa seria a grande diferença. O elemento eficaz ele faz além do que é pedido. Então, dentro das sequências de um processo de gerenciar um projeto, administrar um projeto, você começa pelo planejamento. No planejamento você define o objetivo, define o plano para você alcançar esse objetivo e programa que tipos de atividades você vai estar usando para alcançar o objetivo. Na organização, você vai ver quais são os recursos que você precisa para atingir os objetivos. Aí entra recurso humano, entra recurso de material, entra recurso financeiro, e atribui as autoridades e as responsabilidades para cada grupo de pessoas que estariam trabalhando dentro desse projeto. Na parte da direção, existe, né, gestores em cada nível. Começa com o gestor, que é o dono do negócio, o dono do empreendimento, e depois você tem, a cada nível de gestão tem a sua responsabilidade, até o nível inferior, onde você tem os executores das atividades também subordinados a um gestor. E tem a etapa de controle, ou seja, tudo aquilo que está planejado no papel, está saindo do papel e está sendo executado, tem que ser controlado para garantir que aquilo que está executado vai dar certo. Ou seja, se saiu do papel, é que já há uma aprovação de que aquilo vai dar certo, ou seja, já foi tecnicamente aprovado e agora tem que colocar em prática esse procedimento. Então, dentro de um processo de gestão, você tem planejar, que é objetivos e estratégias, tem organizar de como você fazer e quem vai fazer, tem dirigir, que seria a parte de liderar e motivar a equipe que está trabalhando, tem a parte de controlar, que é monitorar o desempenho, e volta novamente em planejamento, ou seja, a cada momento esse círculo continua rodando para que o projeto, né, que saiu do papel tenha um resultado esperado de acordo com aquilo que foi planejado. Então, na parte de planejamento, você tem decisões sobre objetivos e recursos necessários para realizar o teu projeto. Você estabelece as alternativas e cria estratégias para alcançar esses objetos. Aí você tem, na parte de premissas de planejamento, você tem o presente, que é o projeto de papel, e o futuro, que é, de repente, o projeto final entregue. O presente é onde a gente está agora, né? Com planejamento eu vou especificar onde a gente quer chegar. Então tem uma situação atual, você tem planos e tem os objetivos pretendidos dentro desse processo. A gente vai ter que responder sempre questões em qualquer atividade de planejamento. What, why, who, how, when e where. Então, dentro desses questionamentos, nós temos também, né,
um plano de ação que vai estar nos dizendo o que a gente precisa fazer. What é o quê? Então, o que a gente quer fazer, né? E o que será feito. How é como. Como é que você vai fazer? Então, tem todo um procedimento, né, que você vai estar utilizando para ver como é que você vai entregar. Where é onde, ou seja, onde é que está sendo elaborado esse projeto, né, de que forma vai ser elaborado, qual é o local físico desse projeto. When é quando, é dia, mês e ano, ou seja, é uma data, quando eu começo, quando eu termino o projeto. Why é por quê? Por que eu estou desenvolvendo esse projeto? Qual que é a ideia dele, qual é o benefício dele, né? De que forma alguém vai estar ganhando alguma coisa com isso. Pode ser um projeto que não tenha retorno financeiro, mas que atenda uma comunidade. Pode ser um projeto que tenha retorno financeiro. Então isso aqui vale para qualquer atividade de projeto. Who é quem, ou seja, quem fará, quem está fazendo, quais são os players desse projeto como um todo. E o outro é how much, quanto custa, né? Mesmo que eu esteja fazendo um projeto social, ele pode ter um custo. A empresa pode assumir esse custo, mas ela tem como benefício uma ação social. Vamos pensar também não só num projeto com viabilidade econômica, ele pode ser um projeto com viabilidade de atendimento social. No nosso slide seguinte, nós temos aqui, então, plano de ação, né? O que, onde, porquê, como, quem, quando e quanto, ou seja, agora descrito de uma forma mais formal, né, dentro do que seria um projeto. Dá uma avaliada nesse slide para vocês entenderem também. Ele está bem explicativo. Dentro das fases de planejamento, nós temos os dados de entrada. Aí entra informação, modelo, técnica e por aí afora. Na parte de processo de planejamento, de que forma você vai estar dando corpo no teu projeto. E na parte de elaboração de planos, objetivo, recursos e meios de controle. Na parte de organização, o que a gente precisa estar preocupado? Decisões sobre divisão de autoridade e responsabilidade de todos que participam no projeto. Então eu tenho que designar tarefas e tenho que criar uma estrutura organizacional nesse processo. Eu preciso de pessoas, eu preciso de informação, eu preciso de ferramenta para que isso aconteça. No processo de organização, então, eu tenho dados de entrada, plano, recurso, modelo, por aí afora. Eu tenho processos da organização, análise e interpretação de dados, criação e análise. Eu tenho uma estrutura organizacional, eu tenho pessoas, eu tenho mercadorias, mão de obra, equipamento, tudo para poder tirar esse processo do papel. Tá? No item 3, eu tenho decisões de execução de planos. Decisões, direção estratégica e autogestão são estratégias de execução. Aqui eu tenho, então, como é que eu vou atingir esses objetivos? Ou seja, faz parte de quem está por cima, que foi mentor do projeto, né? E eu tenho que atingir os objetivos. Eu tenho que ter toda uma equipe abaixo do gestor, sintonizada com o gestor e os gestores, para que o processo saia do papel e dê certo. O processo que já está sendo monitorado e efetivado vai ter que estar certo, ok? Então eu tenho que dirigir esforços para atingir objetivos, eu tenho que orientar e impulsionar pessoas, eu tenho que estabelecer uma comunicação eficaz, não eficiente, eficaz. Depois nós temos então uma próxima etapa, que seria processos de direção. Então entra o projeto de execução, se vai comprar imobilizado ou não, que tipo de material eu vou precisar, e entra a parte de resultados esperados dentro daquilo que você precisa estar executando. Aí vamos para o item 4, que é o controle. Então, a partir disso, começa a controlar tudo aquilo que eu resolvi tirar do papel. Então, eu tenho que fazer monitoramento, eu tenho que definir padrões de desempenho, eu tenho que comparar o realizado com o projetado, se eu estou dentro do meu fluxograma, se eu estou dentro do meu organograma, se eu estou dentro do tempo que foi especificado para o projeto acontecer e dentro dos recursos necessários à execução do projeto. Então, aqui entra a parte de tomar ações corretivas se for necessário. Dentro desse processo eu tenho controle estratégico,
controle administrativo e controle operacional. Estratégia em função se tiver alguma alteração, o administrativo está o tempo todo em cima disso e o operacional também. Então entra aqui um outro gráfico que é um processo de controle, onde ele dá processo de planejamento, processo de execução, dados de controle, processo de controle e ação corretiva. E por último, nós temos uma figura bem interessante, que é aquela pirâmide, onde eu tenho a base, que é operacional, ela está bem explícita, toda a parte de supervisores e que executam o processo, tem a parte tática, que está no meio, são os gestores, que definem como fazer, e tem o topo da pirâmide, que é a estratégia, é o gestor do topo. Então há duas pirâmides aqui que falam a mesma coisa. E no slide 67, vocês têm um desafio. Você é dono de uma fábrica, de uma pequena fábrica de chocolate, e na época da Páscoa, lógico que o consumo aumenta, né? Então, e você tem que atender. Então, se você é o gestor dessa pequena fábrica de chocolate, o que você tem que fazer? Então, levando em consideração as informações que nós passamos anterior, monta um fluxo do que você precisa fazer dentro dessa pequena fábrica de chocolate. E por último, vocês têm, então, as questões a serem resolvidas. Então, cite exemplos e tudo mais, isso você vai estar olhando, vai estar levando em consideração para responder essas questões o livro que vocês têm e a bibliografia que está postada também, ok? Então, pessoal, isso por hoje é só. Acho que vocês não vão conseguir fazer isso de uma vez só, então a gente pode estar monitorando isso dentro da semana, ou seja, no máximo, no final da segunda aula que nós teríamos, vocês vão estar tendo que me entregar 24 horas depois esses exercícios prontos, e a gente vai tirando dúvidas ou no WhatsApp ou no nosso fórum, ok? Pessoal, aproveitem, fiquem em casa, se cuidem, e havendo dúvidas nesse processo, é só entrar em contato comigo, ok? Grande abraço para todos aí e se cuidem.